Vídeo aula Python, monitores Victor, Thales e Caio. Videoaula Python, controladores de fluxo, alternativas. Motivação. Bem, por que deve-se estudar ou utilizar controladores de fluxo? Em muitos casos, é preciso preparar o programa para checar condições para a execução de determinadas instruções. Observe a situação. Um motorista prudente, ao se deparar com um semáforo, deve agir de acordo com o algoritmo após observar a cor do sinal. Você pode deduzir algum algoritmo para essa situação? Vamos ver. Se a cor do sinal for verde, a instrução é: siga conduzindo o veículo. Se for vermelho, a instrução é: pare o carro com segurança. Note que o se no algoritmo indica uma condição a ser verificada, que, sendo verdade, conduz a uma instrução correspondente. Uma outra maneira de modelar a situação descrita acima seria assim: se o sinal estiver verde, siga conduzindo o veículo. Se não, pare o carro com segurança. Note que apenas uma condição é verificada: a cor verde do semáforo. Se for falsa, a outra instrução é executada, poupando o sistema de fazer uma nova verificação. Explicando melhor, o sistema vai ler aqui: se for verde, executa tal instrução. Se não for, pare o carro com segurança. Ou seja, apenas uma condição foi verificada. Então, para melhorar a situação abordada até agora, vamos considerar a opção de cor amarela para o semáforo. Como é que ficaria isso? Vamos ver. Se for verde, siga conduzindo o veículo. Ou, se amarelo, reduz a velocidade com atenção. Se não, ou seja, se nenhuma das duas anteriores forem verificadas corretas, forem verificadas verdade, pare o carro com segurança. Eu vou falar agora sobre os operadores de comparação. Para você, antes de elaborar um controle de fluxo mais preciso, é preciso criar uma condição de teste. E nessa condição de teste nós vamos usar comparadores. Um exemplo de comparador é o igual igual. É um comparador que averigua se as condições expressas são verdadeiras ou falsas. No caso da expressão 1 ser igual à expressão 2, é retornado true. Do contrário, é retornado false. Alguns exemplos podem ser vistos a seguir. Um caso simples como 1 igual a 1, retorna true. Também é interessante perceber que você pode utilizar expressões e não apenas variáveis ou strings iguais. No caso, essa expressão matemática 13 é igual a 13. Também podemos usar concatenação de string, que o resultado será o mesmo. E abaixo você vê um caso que dá falso. Um cuidado que deve ser tomado é quanto ao operador igual a igual, porque ele se parece com o operador igual, que é de relacionar uma variável a algum conteúdo. Temos que ter cuidado com essa questão, que é um erro muito frequente quando se programa. Em vez de realizar a comparação, você está atribuindo a uma variável alguma coisa. Um segundo operador que vamos ver é o operador de desigualdade. Ele faz exatamente o contrário do operador de igualdade. Se as expressões forem diferentes de qualquer forma, será retornado true. Do contrário, será retornado false. Alguns exemplos: a string abacaxi é diferente da string limão. Questão com números e também funciona com expressões. Os operadores maior que, menor ou igual que, maior ou igual que, funcionam também da mesma forma que os outros. Sua sintaxe é da mesma forma, a expressão 1, e você gera a comparação com a expressão 2. Caso essa expressão seja verdadeira, é retornado true, do contrário, false.
Você vê alguns exemplos com inteiros. O detalhe do 25 maior ou igual que 25, ele entra na condição de que 25 é igual a 25. E há um exemplo que retorna falso, no caso do 6 maior que 6. Uma atenção que deve se ter com esses operadores é que, se eles forem usados com string, o resultado não vai ser o esperado, pois eles não consideram o tamanho da string, e sim a sua classificação na tabela de código ASCII. Veja esse exemplo, onde ZZZZ, essa string pequena, não é menor do que essa outra. Para realizar esse tipo de operação, você usa a função len de Python e compara o tamanho das strings retornado pela essa função. Agora já podemos realizar controle de fluxo mais abrangente, pois já sabemos fazer condições. Vamos trabalhar com if, elif e else, que são palavras-chave de Python. A sintaxe do if. If, alguma condição que você vai colocar em teste for verdadeira, se esse corpo for executado, as instruções vão ser executadas durante o código. Alguns exemplos: atribuímos a uma variável x um inteiro 2, perguntamos se x é maior do que 0, o que é verdade. Então é imprimido o valor de x e a frase é positivo. Também é feito o teste que x é menor ou igual que 9, o que é verdadeiro, e então é impresso 2 é menor que 10. Aí está o exemplo da saída. A sintaxe do elif é um complemento do if. Quando você quer realizar alguma comparação em que apenas uma das duas condições deve ser executada, você executa dessa forma, um if e logo após um elif, na sua mesma indentação. O que acontece nesse exemplo? No exemplo anterior, nós fizemos dois testes, vemos que x era maior do que 0 e que era menor do que 9. Nesse exemplo, apenas um dos códigos vai ser executado, o que for colocado primeiro. Nesse caso, será perguntado se x é maior que 0, e o que é verdade. Então, é impresso 2 é positivo. O elif não vai ser executado nessa parte, porque o if já foi. Quando nenhuma das condições executadas for verdadeira, a palavra-chave else executa as demais questões que podem acontecer. É importante ver que na sintaxe não é necessário dar uma condição para else. Serão todas as condições contrárias ao if ou aos elifs utilizados. No exemplo x igual a menos 4, você faz o teste que x é maior que 0, e isso vai dar falso. Logo, Python executa o else e é impresso menos 4 não é positivo. Então, vamos modelar agora aquela situação do semáforo, vista logo no começo. Vamos ver como é que ela ficaria em Python. Vamos ver. Modelando a situação do semáforo. Vamos criar uma variável aqui. E vamos atribuir a ela um string contendo o texto verde. Então, cor do semáforo igual a verde. Vamos ver o que vai acontecer. Bota para rodar o programa. Siga conduzindo o veículo. De fato, if, cor do semáforo verde, print, siga conduzindo o veículo. Essa é a instrução que foi dada. Se nós mudarmos aqui para amarelo, vamos ver o que vai dar. Colocando o programa para rodar. Reduza a velocidade com atenção. Por último, vamos tentar aqui com o vermelho. Mais uma vez altero o valor da string. Vamos colocar para rodar. Pare o carro com segurança.